Hello! Seja muito bem-vinda ao terceiro episódio do meu Diário de Noiva, em que eu tô aqui compartilhando com vocês sobre o meu processo de organização do casamento. Então, hoje eu queria começar esse papo, uma conversa mesmo sobre por onde eu comecei a organizar o casamento e por onde você deveria começar. Então vamos lá. Para começo de conversa, quem sou eu para ditar regras sobre qualquer coisa? Por favor, eu não dito regra. Eu não gosto, inclusive, de gente que fica falando tudo tem que ser assim, se não for assim, vai dar errado. É claro que tem, lógico, situações que a gente precisa seguir um determinado protocolo, um padrão, porque, né, quem andou antes de nós provavelmente sabe dizer o que dá certo e o que dá errado. E a gente quer evitar estresse mesmo nesse processo de organização de casamento e especialmente no dia do casamento, na semana do casamento. Mas eu definitivamente sou essa noiva que fala, olha, tá tudo bem fazer as coisas do seu jeito e do jeito que você imagina que vai ser melhor. Porque eu tô fazendo assim, sinceramente. Então vamos lá. Bom, aquilo que todo mundo fala, por onde eu devo começar? Se você quiser contar com uma assessoria, começa pela assessoria, porque ela vai te auxiliar em todas as coisas. Esse não tá sendo o meu caso. Eu realmente já tô muito inserida nesse universo de casamento. Eu sei o que eu quero, eu sei onde procurar, eu sei os fornecedores que eu gosto. E mesmo os fornecedores que eu não sei, eu tenho uma noção, assim, de onde procurar, de valor de mercado e todas essas coisas, porque eu mesma sou uma fornecedora de casamento. Eu sou fotógrafa de casamento, se você não sabe. E, enfim, eu tô muito inserida nesse universo. Então, eu imaginei, pra mim, eu acredito, vai ser mais tranquilo organizar todas as coisas sem contar necessariamente com a ajuda de alguém pra me ajudar a escolher fornecedor, a indicar fornecedor, a fechar contrato, a ler contrato, porque eu já faço essas coisas naturalmente. Mas, se você não tem nenhum conhecimento, experiência desse universo de casamento, eu realmente recomendo uma assessoria. Uma assessoria vai, talvez, te ajudar a economizar dinheiro e saúde mental no seu casamento, na organização do seu casamento. Resumo da ópera. A gente não vai ter assessoria, eu tô organizando tudo sozinha mesmo. E tudo bem, até agora tá dando muito certo, faltam 4 meses pro casamento. E tá tudo fluindo lindamente, graças a Deus. Bom, dito isso, se você vai contratar assessoria, então encontre uma boa assessora e depois parta para as outras coisas, porque a partir daí ela já vai começar a te dar muitas orientações sobre aquilo que você precisa fazer. Se, como eu, você não vai ter assessoria, vamos para um passo a passo de por onde começar, qual a ordem que eu devo fazer as coisas e tudo mais. E se você for contratar uma assessoria parcial, por exemplo, que é só para o último mês do casamento, na maioria das vezes, essa lista vai ser útil para você também. Vamos lá, comece pela data. A data é o mais importante para você conseguir orçar fornecedores. É lógico que você pode dar uma noção pro fornecedor que você vai orçar. Tipo, eu vou casar em outubro, entre outubro e novembro de 2025. E, enfim, queria saber o seu orçamento. Mas tenha em mente que fornecedores de casamento, principalmente os fornecedores que fecham só um evento por data, como é buffet, fotógrafo, decoração muitas vezes, alguns decoradores não, mas muitas vezes sim, espaço. Esses fornecedores, eles fecham geralmente a agenda com muita antecedência, com um ano de antecedência, com meses de antecedência. Então, é importante que você já tenha uma data definida, ou pelo menos, no mínimo, umas opções de datas. Porque muitas vezes a gente não fecha data justamente pensando em fornecedores. Tipo, eu mesma no começo foi assim. A gente sabia que seria em mês tal, mas a gente não tinha uma data definida dentro do mês. Mas a gente tinha fornecedores em mente que a gente queria. Então, baseado na disponibilidade desses fornecedores, a gente definiu qual data seria final. Mas quando eu fazia orçamentos,
Antes até da gente ficar noivo, eu mandava essas duas possibilidades de data. Ou vai ser no dia tal, ou vai ser no dia tal. Para qual vocês têm disponibilidade. Assim fica mais fácil de fazer um pedido de orçamento também. Uma vez que vocês fecharem a data, maravilhoso. Fechando a data, o mais importante é o lugar. Por quê? A partir do lugar é que vocês vão conseguir definir aqueles fornecedores que vão combinar melhor com o lugar, que vão casar melhor com o lugar. Por exemplo, uma dica que ninguém pensa é fotógrafo. Muitas vezes você já tem um fotógrafo em mente. E tem fotógrafo que é muito versátil, né? Que se dá bem com qualquer tipo de ambiente, que funciona ao ar livre, que funciona à noite, que funciona em um espaço mais fechado, com cara de jantarzinho à luz de vela, que funciona na balada, mas que também funciona numa coisa mais intimista, que funciona na praia. Tem fotógrafo que realmente tem essa pegada mais versátil. E às vezes você já tem em mente um fotógrafo, ok, tudo bem. Mas se você não definiu um fotógrafo ainda, por exemplo, e você ainda não sabe o lugar, eu recomendo que você saiba o lugar onde vai ser o casamento, para você ter uma noção da estética do fotógrafo que vai ser mais apropriada para aquele lugar ou não. Então, às vezes, algum fotógrafo, por exemplo, você vai estar pensando em casar ao ar livre em maio, que é, assim, super verde, super cheio de matinhos e grama, e é isso. Mas o fotógrafo que você quer contratar, ele tem uma pegada mais moderna, mais minimalista. Não tem nada a ver. Talvez a edição dele do verde, por exemplo, não vai casar tanto, não vai ficar tão legal, e aí você não ama. Então, esses detalhes, eles importam. Lógico, talvez importem mais pra mim, que sou fotógrafa e reparo muito nessas coisas. Mas se a estética é importante pra você, então, essa é uma dica legal, assim. Tem um lugar, fecha o lugar, ou pelo menos, na verdade, fecha o lugar, porque muitas vezes a gente fica pensando, vai ser em tal lugar. Aí quando você vai ver e realmente fechar contrato, já não tem mais disponibilidade. Então, fecha o lugar e depois começa a partir para os outros fornecedores. Nessa ordem de procura, assim, que, lógico, não necessariamente um antes do outro, mas esses são os fornecedores que precisam de ser fechados com mais antecedência, justamente porque eles geralmente só fecham um evento por dia, que são fotógrafo, foto e vídeo, decoração, buffet, cerimonial. Se você for ter assessoria, então já tá fechado, mas se não, cerimonial pro dia, que inclusive é muito importante. Eu, confesso, tenho um pouco de pé atrás como fornecedora de casamento com cerimonial. Gente, é tão difícil achar cerimonialista que é assim, legal, gente boa, discreto, que coloca os noivos e a vontade dos noivos na frente da vontade deles mesmos. É difícil. Óbvio que tem muitos fornecedores que são assim. Tem muito cerimonialista bom, mas também tem muito cerimonialista ruim. E isso pra mim foi uma questão, assim, porque também não é um serviço barato, né? Então, enfim, foi difícil de encontrar. Na verdade, eu vou contar um pouco depois, assim, sobre os nossos fornecedores. Vocês vão ver que muitas coisas no nosso casamento vão ser um pouco diferentes, assim, do convencional. Mas, glória a Deus, isso foi um presente de Deus, na verdade. Todos eles, sem exceção, todos os nossos fornecedores foram muito enviados por Deus, assim, eu tenho plena convicção disso. Esses são, então, os principais fornecedores que eu recomendo fechar com mais antecedência, com 1 ano de antecedência, com 10, 8 meses de antecedência. Porque depois que você fechou esses principais, você dá uma respirada e fala, não, ok, o principal tá resolvido, agora eu vou pensar nas pequenas coisas, nos detalhes e em definições das coisas. Que são definição de cardápio, definição de decoração, a papelaria, os detalhezinhos da decoração, o convite, os convites dos padrinhos, a roupa das madrinhas, a roupa das damas, dos pajens, essas coisas ao longo dos meses. Mas uma vez que você já resolveu o principal, o bruto, você tem um pouco mais de respiro para pensar nessas outras coisas. Que, inclusive, são muitas coisas. Muitas coisas. Gente, socorro. Enfim, é muita coisa mesmo.
Mas com organização e planejamento a gente consegue tirar tudo do papel e vai fluindo. Eu confesso que agora eu tô num momento que, assim, eu passei muitos meses já com as coisas definidas como seriam, e agora eu tô no momento de executar as coisas que eu defini como seriam. E muitas coisas eu tô fazendo sozinha, assim, ou com a ajuda de gente próxima, das minhas madrinhas e tal. E agora tá numa hora meio assim, Senhor amado, vai dar tempo de fazer tudo isso que eu pensei de fazer? Uau! Mas tudo bem. Vai dar certo, eu tenho certeza. Se não der certo também tá tudo bem. Pode deixar coisas irem, abrir mão. Não vou morrer por causa disso. Eu fico falando, não sou uma pessoa perfeccionista. Eu gosto das coisas bem feitas, feitas com excelência, feitas de um jeito bonito. Mas não precisa ser perfeito. Se não for perfeito, tá tudo bem. Desde que seja bem feito. Depois dessas coisas, agora eu vou listar umas coisas que são coisas que eu enxergo que são essenciais de serem organizadas, mas que não necessariamente você precisa organizar logo no primeiro ano, assim, no primeiro mês de noivado, fiquei noiva hoje, então eu vou começar a organizar agora. Não, foca no principal primeiro, depois você pensa nessas outras coisas. Bom, primeiro, se você é cristã, se você e seu noivo são cristãos e vocês consideram isso uma coisa importante, como nós consideramos, foca muitos meses, assim, dessa organização do casamento, eu recomendo, em se prepararem para o casamento. Afinal de contas, o casamento em si, o dia do casamento é só um dia na vida, é o começo, mas o resto todo é uma construção. E é importante se preparar para isso. Então, uma coisa que a gente fez e ainda estamos fazendo, a gente fez muito isso, inclusive, antes de ficarmos noivos. Desde o começo do namoro a gente já falava em casamento, afinal, crente, né, devia começar a namorar pensando em casamento. Mas, desde o começo do namoro a gente sempre buscou, assim, ler, entender muitas coisas, ler livros que fossem sobre casamento, sobre relacionamento, sobre a vida a dois, assim, que fossem edificantes para nós. Então, inclusive, antes de a gente começar a namorar, não porque a gente ia começar a namorar, mas sozinhos mesmo, assim, nas nossas vidas pessoais. Nós dois lemos o significado do casamento, do Tim Keller. É esse aqui, ó. Este. Que é um livro muito precioso. Nossa, que livro, gente. Esse livro, todo mundo que é casado, solteiro, que tá pensando em casar um dia, devia ler esse livro. Ele é extremamente edificante. Muito bom mesmo. E eu já li ele mais 2 vezes depois da primeira vez que eu li. Eu li uma vez antes da gente namorar, depois eu li uma no primeiro ano de namoro, e agora eu tô terminando ele novamente. Pra mim, esse é o livro assim, mais importante. Se você não for ler nada mais, só tiver tempo pra ler leia esse. Ele é muito bom mesmo, de verdade. Mas tem muitos outros que depois eu posso fazer um conteúdo especificamente sobre isso. Talvez lá no Instagram, aqui no Shorts ou no Pinterest. Dediquem esse tempo para realmente se prepararem para o casamento. Façam um curso de noivos, ou enfim, tenham encontros com o pastor de vocês, com alguém que acompanha, com um casal de padrinhos que seja mais velho. Isso para nós, inclusive, está sendo uma coisa difícil, porque a gente está morando nesse ano de noivado em cidades diferentes, em cidades separadas. Então, a gente está tendo bem menos convivência e tempo com as rotinas bem doidas de trabalho. Mas quanto antes vocês começarem a se preparar para isso, melhor. Se você já tem em mente que vão casar, começa cedo, sabe? Começa a ler coisas sobre isso, começa a buscar entendimento na palavra sobre isso, começa a se preparar desde cedo. E principalmente, tenham muitas conversas difíceis. Façam todas as perguntas difíceis. Conversa séria mesmo, gasta tempo nisso, gasta tempo entendendo o outro, entendendo a cabeça do outro. Gasta tempo fazendo as perguntas e as provocações que são desagradáveis e desconfortáveis, porque essas são as perguntas, essas são as questões que vão fazer vocês entenderem se vocês estão no caminho certo ou não. E, enfim, esse é um assunto que dá pano pra manga, né? Tem muita coisa pra falar sobre isso, mas se eu puder deixar um conselho é esse. Essa é uma parte muito importante da preparação do casamento.
Então, não negligencia, não deixe isso de lado, porque realmente vai fazer diferença. Inclusive, eu considero que a gente tem tido um ano de noivado muito tranquilo entre nós dois, assim, porque a gente já tinha muitas dessas coisas. A maioria dessas coisas difíceis, bem alinhadas antes de a gente ficar noivo. Então, glória a Deus por isso, e graças a Deus que a gente tomou esse tempo para conversar muito sério, assim, sobre várias coisas da vida. Isso ajudou muito. Próximo tópico, um que eu tinha esquecido de falar, e que é realmente muito importante. 2, na verdade, bem no começo. 2 coisas que são muito importantes de fechar, inclusive depois da data, logo depois da data. Ou, enfim, na mesma época que vocês fecharem a data. A lista de convidados, ou pelo menos a quantidade de convidados. E uma definição do orçamento. Sem essas 2 coisas, vocês também não conseguem fazer orçamento nenhum, ou pelo menos nenhum orçamento que seja assertivo. Por quê? Todos os grandes fornecedores, os principais fornecedores, aliás, a maioria dos fornecedores, quase todos, precisam do número de convidados para te dar um orçamento mais realista. E se você não puder, não tiver uma noção daquilo que você precisa gastar, que você pode gastar com cada fornecedor, então você não vai conseguir nem tirar o seu carro do lugar, né? Você vai ficar lá parado, estagnado na organização. Então, tenha essas 2 coisas em mente. Tenha em mente também que a gente sempre, geralmente, começa pensando em um orçamento um pouco mais baixo, mas isso vai subir e é normal, assim. Então, a gente começou com um valor X e no final das contas a gente quase dobrou o valor. Não ficou um valor alto no final das contas. Talvez depois que passar o casamento eu fale melhor sobre isso, mas a gente não tinha um budget muito grande, um orçamento muito grande para o casamento. E a gente não fazia questão de ter também. Eu queria fazer um casamento gastando o mínimo possível, o que, sinceramente, o mínimo possível ainda é muito dinheiro. Gente, casar é muito caro. As pessoas não estão brincando quando elas falam isso. Mas, ao mesmo tempo, também, Deus tem provido, assim, coisas de lugares que a gente nem imaginava. De gente que a gente nem imaginava. E glória a Deus por isso. Está sendo muito, muito humbling. Como fala isso? Enfim, Deus tem nos constrangido mesmo com a graça dele, assim, sobre nós em relação a isso. E nos dado muitos presentes que a gente nem merecia, sinceramente. Mas, de todo jeito, tenha um orçamento em mente. E trabalha para isso. Quanto mais dinheiro você tiver guardado antes, melhor, porque você precisa dar muitas entradas e para ter essa segurança de não, eu vou conseguir chegar no dia do casamento com tudo quitado, com tudo pago já, porque fazer dívida por causa de festa de casamento também, gente, é meio furado, viu? Mas tudo bem. Bom, pelo menos eu não sou essa noiva que faz dívida por causa de casamento, não. Eu prefiro cortar coisa, eu tô cortando tudo, do que fazer dívida. Então, é isso. Lista de convidados, orçamento, fechar o data, espaço. É isso. Legal. Agora sim, eu abri a minha lista aqui de coisas, da minha ordem de prioridade das coisas que a gente precisava organizar no Notion. Essas são, então, algumas das coisas que vêm depois dessas principais, tá? Definir padrinhos e crianças, quem vão ser, e aí convidá-los, né? Pensar em convite para isso, quem vão ser os padrinhos e as crianças. Pensar em save the date, quando a data já estiver definida, em torno de 6 meses, assim, mais ou menos, antes do casamento. Talvez, se o casamento for um destination wedding, se for em outro lugar, se a maioria dos convidados for de outro lugar, é válido mandar com mais antecedência ainda, com 1 ano de antecedência, 8 meses, por aí, um save the date, que pode ser digital mesmo, a maioria das vezes é digital, né? O nosso também foi. E aí, organizar, se vocês forem fazer um noivado, organizar um noivado, criar um site de casamento. Isso tem muita gente que deixa pra fazer depois mesmo, já chegando assim no mês do casamento. Eu fiz com mais ou menos uns 8 meses de antecedência e eu enviei junto com o save the date pros convidados. Eu prefiro assim porque eu quero que as pessoas já tenham uma noção mais ou menos de como que vai ser. Eu amo ter uma noção antes de todo mundo de como que vai ser. Então, quando as pessoas fazem isso com mais antecedência, já tem o site. Eu acho lindo, acho ótimo, acho chique. Então, o nosso já foi feito mais cedo mesmo. Fiz o nosso site no iCasei, que foi o que eu achei que tem
os layouts mais bonitos. Porque geralmente os sites de casamento, eles têm uns layouts feios, sabe? Assim, uma coisa meio brega, meio baranga. E esse eu achei que tinha uns que dava pra dar uma adaptada e fazer uma coisa bonitinha. E também, lógico, é importante fazer um site de casamento em uma plataforma de site de casamento para vocês conseguirem colocar a lista de presente, se essa for uma coisa que vocês queiram fazer. Se não, até se você tiver alguma familiaridade, dá para fazer um site em outra plataforma mesmo. Mas, apesar de eu ter possibilidade de fazer isso, eu preferi não gastar muita energia com isso e fazer uma coisa simples mesmo no casei. Esse foi, na verdade, o primeiro fornecedor que eu fechei, antes da gente ter data, antes de ter tudo. Vestido de noiva e o look de noiva, né? Meu vestido foi muito um achado. Um dia eu vou contar essa história. Depois que passar o casamento, eu vou contar essa história. Mas foi muito um achado. E eu fiquei de olho, assim, em vários ateliês que eu gostava no Instagram mesmo. Seguindo em busca de alguma mega promoção. E a gente ficou noiva em julho, mas eu comprei o meu vestido de noiva em maio. Eu comprei o meu vestido e, enfim, essa é uma história pra outra hora, mas eu acho que eu vou fazer um vídeo especialmente pra falar sobre o meu look de noiva. Tudo em busca do meu look de noiva. Mas vestido de noiva. E aí, além disso, tem maquiagem, cabelo, acessórios, sapato, que são sapato e acessórios, são coisas que você precisa comprar ou, enfim, definir, pedir emprestado, sei lá. E maquiagem e cabelo é outro fornecedor que eu não esperava que fosse tão caro. Gente, é muito caro, viu? Aqui em BH, pelo menos, eu achei bem puxado os valores. Talvez se você pesquisar, assim, você acha alguma coisa. Cabelo, maquiagem, são coisas importantes para definir. Comprar as alianças, se vocês ainda não tiverem. E aí tem coisas que contratar banda, povo da festa, né? Se vocês tiverem, tipo, banda na festa, DJ, essas coisas. Banda da cerimônia, ou, enfim, pelo menos definir as músicas. Eu já cheguei com a banda que vai ser da nossa cerimônia com as músicas todas definidas e foi ótimo porque eles precisavam disso, pelo menos de uma noção, para fazer um orçamento. Enfim, algumas coisas a gente mudou depois, mas eu já cheguei com as músicas definidas. Essa pra mim foi uma parte muito divertida. Eu vou contar um pouco sobre isso também em outro vídeo. Começar a organizar a lua de mel, definir todas as coisas como vão ser na cerimônia. Então, os eventos do dia, um cronograma do dia, como que vocês vão organizar em termos de tempo, assim, as coisas, né? Fazer uma programação do dia. Geralmente, se você tem assessoria cerimonialista, elas fazem isso. Eu, como sou uma noiva que gosta de dar pitaco em tudo, eu estou fazendo isso. Fazer papelaria e convites. Papelaria não só para antes, para os convites de entregar, assim, convites de padrinhos e tal, mas também papelaria pro dia, se vocês forem ter, tipo, um menu de mesa, plaquinhas que vão ficar espalhadas por aí, kit de banheiro, lágrimas de alegria, essas coisas que são muitas vezes coisas que a gente esquece, mas que são importantes e que trazem todo esse cuidado no dia do casamento, né? Essas coisas todas também eu que tô fazendo. E eu tô amando isso, gente. Isso pra mim era uma coisa que eu queria muito. Eu queria muito colocar a mão na massa em tudo. Eu queria muito fazer várias coisas. Eu queria que as pessoas chegassem lá no dia e vissem, nossa, gente, isso não é muito a cara deles? Isso não é muito a cara da Letícia? Tenho certeza que é ela que fez. Vai ter sido eu que fiz. Uhul. Quem mais? Escolher um celebrante. No nosso caso, que somos cristãos. Quem vai ser um celebrante? É um pastor que é da nossa família, inclusive. Que vai ser nosso padrinho, inclusive. Muito querido. E aí tem outras coisas importantes, tipo documentação do casamento civil, que precisa dar entrada depende muito do lugar, mas entre 90 e 60 dias. E aí, para isso, é preciso organizar com antecedência, gente, porque muitas vezes eles precisam de, por exemplo, certidão de nascimento atualizada. Então, você tem que ir lá pedir no cartório onde você está registrado, você precisa ir lá pedir a certidão atualizada. Aí, é aquela coisa, né, gente? Burocracia no Brasil demora, então não conta com a sorte. Pensa com antecedência nisso e se programa para organizar isso com antecedência.
olhar a roupa do noivo, olhar roupas das crianças. Meu noivo, pelo menos, é um noivo que não liga tanto, assim, pra isso. Então, a gente tá meio postergando, empurrando com a barriga, assim, uma hora vai dar certo, vai organizar. E eu, graças a Deus, não sou muito neurada também, não. Então, deixa lá, uma hora vai dar certo. E aí tem todos os eventos pra casamento, se vocês forem fazer, tipo, despedida de solteiro, chá de lingerie, ou chá de panela, essas coisinhas, né? E isso aí, eu sinceramente queria tomar tudo pra mim pra fazer. A gente só vai ter um desses eventos, pelo menos a princípio. E eu entreguei, depois de muito elas pedirem, eu entreguei na mão da minha irmã e da minha prima, que são minhas madrinhas, e elas que estão organizando tudo. Mas eu bem queria dar pitaco. Mas estou dando pitaco. E além disso, gente, tem coisas que vão chegando mais perto do casamento e que são importantes de organizar, que são coisas pequenininhas que a gente esquece, mas que, né, tem que pensar nisso também. Por exemplo, a gente não vai ter banda na recepção e eu já tô fazendo, desde muitos meses atrás, uma playlist pra recepção. Também tô fazendo uma playlist pra tocar no meu making off. Pensar detalhes de making off, por exemplo, eu quero fazer foto do vestido, o vestido sozinho no cabide. Já tô pensando em um cabide com alguma coisinha bonitinha da nossa identidade visual nele pra fazer parte. É tudo sobre os detalhes, viu, gente? Tem coisa, óbvio, que você não precisa fazer. Mas pra mim isso é importante, então eu tô pensando nisso com bastante antecedência pra eu me organizar e não ficar caótico. Uma coisa caótica no último mês, imagina eu pensando em tudo isso ao mesmo tempo. Misericórdia. Coisas tipo escrever votos, eu já tô anotando, assim, ideias ao longo do tempo de coisas que eu quero que tenha nos meus votos. Enfim, essas coisas. Ao longo de tudo isso, ainda tem visita técnica pra fazer, tem degustação de buffet pra fazer. Degustação de buffet não é uma coisa que a gente vai fazer, mas depois eu conto mais sobre isso. São muitos detalhes mesmo, e vai passando o tempo, a gente vai lembrando de mais coisas. Mas, no final, tudo dá certo. O negócio aproveita o processo. Aproveita o processo, porque você uma vez só na vida, depois não volta mais. Já até falei isso no primeiro vídeo, né? E é isso mesmo. Então é isso. Esse vídeo já tá longo demais. Bora pro próximo. Beijo.